Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, canal onde eu falo sobre os gigantes cariocas, que são eles Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. E no vídeo de hoje irei falar sobre todos os gigantes cariocas. Isso porque eu vou falar sobre cada um dos jogos que aconteceu nessa 20ª rodada de Campeonato Brasileiro, primeira rodada do retorno do Brasileirão. Mas antes de mais nada, já peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e também comente, que aí eu vou saber se você está conseguindo entender o que eu estou falando do seu time, se você discorda ou concorda de algo também. Eu vou dar sempre uma olhada em todos os comentários, tá bom? No vídeo de hoje, como eu já havia dito, vou falar primeiro sobre o jogo do Botafogo, que foi contra o São Paulo, depois contra o Fluminense e o América Mineiro, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, e para fechar, o jogo que aconteceu agora há pouco, Flamengo e Coritiba, tá bom? Sem mais delongas, vou começar falando do líder do Campeonato Brasileiro, que podemos considerar que tropeçou. Isso porque não conseguiu vencer, mesmo jogando fora de casa, e de um São Paulo totalmente misto, um São Paulo que até o goleiro era reserva. É claro que não é um time completamente frágil, fraco, o São Paulo. Esse mesmo time misto empatou com o Flamengo e quase venceu do Flamengo, também no Morumbi. Não, na verdade, no Maracanã. E o Botafogo foi com uma proposta de jogo totalmente reativa ao São Paulo. O Botafogo realmente ficou mais na defesa e tentou se arriscar em contra-ataques. No primeiro tempo, o São Paulo já começou com uma grande chance, mas Lucas Perry fez uma boa defesa e assegurou o 0-0. Depois disso, o Botafogo até ameaçou um pouquinho, fez uma jogada com o Eduardo, mas que o goleiro também nem precisou trabalhar. E depois o São Paulo voltou a ter muita posse de bola. Foram cerca de 70% de posse de bola no primeiro tempo, mas sem nenhum ataque, tirando o primeiro, né, em 10 minutos de jogo. Depois de 10 minutos não teve nenhuma grande chance. Foi literalmente o que a gente fala aqui no futebol carioca, que é o arame liso. O São Paulo não conseguiu criar nada. Já no segundo tempo, o jogo começou a ter mais emoções. O São Paulo já chegou criando uma grande chance, mais uma vez, e Lucas Perry, mais uma vez, fez uma grande defesa. Aí, o Botafogo melhorou na partida, mesmo sendo reativo. Janderson perdeu uma chance considerada clara, mas também não era fácil de fazer o gol. A bola foi para fora, o goleiro não trabalhou. Depois o Tietchan arriscou de fora da área também, para fora, o goleiro não trabalhou. E a única vez que o Jandrei, goleiro de São Paulo, realmente trabalhou foi num berimbolo que teve ali na área, uma finalização do Eduardo, que aí o goleiro não estava mais na jogada e o zagueiro tirou em cima da hora, em cima da linha. Enfim, a bola não entrou também. Depois dessa jogada do Eduardo, ali nos 25, 30 minutos de segundo tempo, o São Paulo voltou a ter muita posse de bola, mas voltou também a não criar tantas chances de gol. Só o Lucas tentou mais uma vez um chute cruzado, Lucas Perry mais uma vez defendeu. Ou seja, foi um ataque contra a defesa, digamos assim, onde a defesa estava muito firme, estava muito sólida. E o ataque não conseguiu criar nenhuma chance de perigo de fato. Então o jogo permaneceu em 0-0. Com o resultado, o Botafogo foi a 48 pontos nessa 20ª rodada e está a 11 pontos de diferença para o vice-líder Palmeiras, que venceu e encurtou em 2 pontos essa desvantagem aí, tá bom? O segundo jogo, que ocorreu também ontem à noite, foi do Fluminense recebendo o América Mineiro. Cerca de 40 mil torcedores estiveram presentes no Maracanã, num jogo onde o arame liso prevaleceu na primeira etapa, onde o Fluminense criou bastante, o Fluminense tentava, mas não conseguia agredir de fato a meta do time mineiro. Já o time mineiro teve uma única chance, uma chance muito clara, mas desperdiçada. No começo da segunda etapa, o time mineiro teve uma chance praticamente idêntica e conseguiu abrir o placar. E aí, após o 1-0, o Fluminense de fato acordou e aí a gente viu o dinizismo em campo. Muita troca de passe, muitas finalizações, o Cano sendo artilheiro, o Cano conseguindo achar uma bola muito bem posicionado. E o Fluminense conseguiu virar a partida para 3-1. O Cano fez o gol, como eu já falei. O John Arias também fez o gol. E aí esse triunfo do Fluminense garantiram o tricolor
no G4. Agora está em quarto lugar, apenas atrás do Flamengo, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Ou seja, mais uma vez, o Fernando Diniz se lançou ao ataque e deu certo. O Martinelli entrou muito bem na equipe, ele que não tinha sido titular. O Marcelo mais uma vez se machucou ainda no primeiro tempo, e aí o Diogo Barbosa entrou na partida. O Marcelo, que estava vindo bem até no jogo, estava recebendo muita falta, mas ele saiu realmente com mais uma vez problema na coxa, tá bom? Então, mais um desfalque aí pro Fluminense, que agora tá em fase decisiva na Libertadores e vai enfrentar, o próximo jogo contra o Olímpia, tá? No Maracanã, na quinta-feira. Agora sobre o outro jogo de outro carioca, foi o tão esperado Vasco e Atlético Mineiro. E eu falo tão esperado por dois motivos muito grandes. O primeiro, o reencontro da torcida com o time, e o segundo, a apresentação de Payet para a torcida vascaína. Quando o Payet foi apresentado, vou até deixar algumas imagens aqui, não havia muitos torcedores, isso porque foi 1 hora antes da partida e muitos dos torcedores estavam fora do estádio ainda, consumindo alguma coisa, se aglomerando e tal, para depois entrar no estádio. Então realmente o Payet não teve aquele calor todo no estádio, com o estádio lotado. Já o jogo, como foi o jogo? O Vasco começou muito bem. O Vasco começou uma partida às 11 horas da manhã com muito poder ofensivo, principalmente no lado esquerdo. O Lucas Piton iniciou a partida de forma genial, fez bons cruzamentos, defendeu bem, correu muito, atacou bem. E aí, em um dos cruzamentos, ele cruzou para o Verratti. O Verratti cabeceou. O goleiro do Atlético Mineiro espalmou para dentro da área e Serginho abriu o placar para o Vasco com apenas 5 minutos de jogo. Depois disso, o Vasco seguiu no ataque, mais uma vez, com o Lucas Piton na lateral esquerda, cruzando para o Verratti, que cabeceou na trave. E aí, após esse segundo momento, né, do Vasco, que quase realmente fez o segundo gol, o Atlético Mineiro mudou completamente a sua postura, começou a anular completamente o Lucas Piton no ataque e começou a levar muito perigo, principalmente pelo lado direito de ataque e o lado esquerdo defendido pelo Vasco. E aí virou um ataque contra a defesa do começo ao fim. O Atlético Mineiro criou poucas chances, é verdade. A maioria das chances foi em bola parada ou com o Hulk chutando de fora da área. O Léo Jardim foi muito seguro na partida. No primeiro tempo, o Atlético estava só ganhando mais um corpo, chutava um pouco, mas nada de grandes chances. Já no segundo tempo, começou a chover muito, a gente sentiu o gramado do Maracanã chorando praticamente, porque eram muitas poças de água. A área do Léo Jardim estava realmente um pasto. Na lateral direita, a que fica aqui com os técnicos, era um lago. Quando a bola batia ali, a bola parava. Então meio que estavam jogando um futebol de areia ali, com a bola quicando, senão a bola não iria rolar. E aí o Vasco se aproveitou disso e segurou o placar até o final. O Atlético Mineiro, volto a dizer, finalizou bastante, teve bola parada, cabeceio, o Léo Jardim fez inúmeras defesas e o Vasco contra-atacava muito. E muitos contra-ataques com muito espaço. Contra-ataque com 4 contra 2, 3 contra 2, 2 contra 2. Assim, contra-ataques grandes com mais gente de ataque contra menos gente de defesa. E o Vasco não conseguiu matar em nenhum momento da partida. Não conseguiu girar a faca no Galo. O Vasco, inúmeras vezes nesses contra-ataques, conseguia chegar até a área e quando tinha que cruzar para alguém livre, alguém que estava com a posse de bola, o Gabriel Peck, errou muito nisso, perdia a bola, não conseguia dar um passe bom, ou dava um passe muito forte, passava do atleta, ou chutava em cima da marcação, enfim, ou era desarmado. Foram muitos contra-ataques desperdiçados e sem dúvida nenhuma Ramon Dias vai melhorar essa situação. Com a vitória, o Vasco saiu da vice-lanterna e foi para a 18ª posição. Agora o Vasco está ali já visando o Bahia e o Santos, mas ambos venceram na rodada e dificultam a possível saída do Vasco. Agora que o Vasco tem 15 pontos, salvo engano, o Vasco vai ter que vencer 2 rodadas para poder sair
Isso porque a diferença para o Bahia e para o Santos está maior que 3 pontos. Mas já é um bom começo, o Vasco já subiu mais uma posição e pode continuar subindo. A tendência é que o time só melhore e agora tem o Payet também. O Payet, que volto a dizer, pode ser relacionado contra o Palmeiras, mas a expectativa é que ele só estreie contra o Bahia, sem ser nessa rodada, na próxima rodada, na 22ª rodada, tá bom? Agora vamos falar do último jogo dos Cariocas, que foi o jogo do Flamengo contra o Coxa. Só para pontuar aqui o jogo do Vasco rapidinho, foram 53 mil presentes, tá? Foram mais de 60 mil ingressos vendidos, mas apenas 53 mil realmente estiveram no estádio, onde choveu bastante, como eu havia dito, no segundo tempo. Então muitos provavelmente cancelaram em cima da hora, ainda mais 11 horas da manhã, a partida, tá? Agora, de fato, vamos falar sobre o Coxa e Flamengo, até porque o jogo foi lá no Couto Pereira, num Couto Pereira lotadíssimo, tá bom? E jogo esse que o Flamengo começou com aquele sono, com aquele arame liso que eu falo tanto nos vídeos, e aí o Coxa começou a explorar muito o contra-ataque, principalmente pelo seu lado direito, esquerdo do Flamengo, que estava com o Felipe Luiz. Felipe Luiz levou 2 bolas nas costas, mas os jogadores estavam impedidos. Na terceira, Felipe Luiz não conseguiu acompanhar, cometeu o pênalti bem marcado. O Coxa bateu esse pênalti, Matheus, goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, não conseguiu defender, até encostou na bola, mas 1-0 Coxa. Logo depois, papo de 3 minutos depois, o Flamengo se lançou ao ataque, Fabrício Bruno deu lindo passe para o Wesley foi derrubado na área, pênalti para o Flamengo, pênalti também outro que eu acho incontestável, Gabigol bateu, e o goleiro deles também encostou na bola. O goleiro Gabriel também encostou na bola, assim como o Matheus Cunha, mas não conseguiu impedir o gol. 1-1. Aí sim o Flamengo acordou. O Flamengo virou Flamengo. O Flamengo começou a atacar muito, criar muita chance, criar finalizações boas, defesas boas defendidas pelo goleiro Gabriel, que eu acabei de falar. Mas em um contra-ataque, Bruno Henrique escapou, virou o jogo pro Vitor Hugo de cabeça, e de cabeça também, o Arrascaeta botou o Flamengo na frente do placar. 2-1 Flamengo ainda no primeiro tempo, e faltavam uns 15, 20 minutinhos para acabar o primeiro tempo. O Flamengo continuou melhor na partida, continuou criando muitas chances de gol, mas não conseguiu, assim como o Vasco, girar a faca. E aí, quando começou o segundo tempo, no primeiro minuto do segundo tempo, o Fabrício Bruno tentou interceptar uma bola, um cruzamento rasteiro, não conseguiu, a defesa parou e o Edu, atacante do Coxa, conseguiu empatar a partida em 2-2. E aí, após esse 2-2, bem no comecinho, o Flamengo se viu numa situação que tinha que ir pro ataque, enquanto o Coxa botou o ônibus na frente da sua área e não conseguiu mais sair para contra-ataque, não deixou o Flamengo criar grandes chances também. O Flamengo tentou de todas as formas, o Sampaoli tentou colocar mais atacantes em campo, tirou o Gabigol, o Bruno Henrique, tirou o Gabigol e o Bruno Henrique também no ataque. Enfim, o Flamengo ficou muito mais ofensivo e muito mais exposto também à defesa, mas não levou nenhum contra-ataque de fato de perigo. E só aos 50 minutos de jogo do segundo tempo, Gerson conseguiu acertar um lindo chute que premiou o Flamengo, que estava melhor na partida, pelo menos tendo mais volume de jogo, não estava tanto com grandes finalizações, estava um pouquinho de arame liso ali, mas Gerson conseguiu machucar e conseguiu mais uma vez colocar o Flamengo na frente do placar, e logo depois a partida se encerrou, porque o gol foi, como eu já havia dito, aos 50 minutos de segundo tempo. Então o Flamengo venceu por 3-2, jogando fora de casa, e voltou para o G3 do Campeonato Brasileiro. Ele está ali embaixo do Palmeiras e acima do Fluminense, tá bom? Fato é que nesse vídeo, mais uma vez, diante dos mesmos adversários, nenhum dos gigantes cariocas perdeu. O Botafogo foi o único que não venceu, e foi logo aquele que a gente achava que iria vencer com mais tranquilidade. E de resto, os outros 3 cariocas venceram, assim como na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam dos resultados, se vocês acham que o Flamengo e o Fluminense vão seguir realmente ali no G4, vão cair, vão brigar pela vice-liderança. O Botafogo, não vou comentar muito, comentem se vai com força máxima ou não.
na Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Eu vou fazer um pré-jogo falando um pouquinho do Defensa e Justiça também. E se o Vasco, enfim, conseguiu encontrar um estilo de jogo para sair da zona de rebaixamento, tá bom? Comente aí o que você acha de cada um, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!